cidades brasileiras, então é sempre bom a gente ter essa conversa aqui dentro. Deixa eu começar com as principais notícias do dia. A gente começa com CPI da Covid, né? CPI da Covid, que finalmente está questionando o empresário Marcos Tolentino, que ele compareceu hoje para depor, e Tolentino usou parte da sua fala para negar que seja sócio da Fibbank, que é essa empresa fiadora do contrato entre a Precisa Medicamentos e o governo na compra da Covaxin, a vacina indiana. Ele está amparado por um habeas corpus do STF e está se recusando a responder algumas perguntas dos senadores. A gente segue acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mais uma notícia: Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal são alvos de piada num jantar que reuniu políticos, empresários, jornalistas, dono de emissora de televisão e Michel Temer, o ex-presidente da República. Na cabeceira da mesa está Paulo Marinho, ele comandou a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, e ao lado está o filho dele, que é o André Marinho, e que faz a imitação do atual presidente Bolsonaro para a alegria dos convidados. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Tanto creme branco, estou acostumado só com leite condensado só, ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o careca de levar minha hemorroida, porra. E essa cartinha que eu recebi, tua, achei ela meio infantil, meio marica. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no nome do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quando tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com os meus cupichos aí, que vão estar prontos aí para botar um tapete vermelho para você aí, tá ok? A rachadinha como crime de enriquecimento ilícito e de dano ao patrimônio público. Essa definição está na sentença que tornou a ex-vereadora Maria Helena inelegível. Maria Helena foi vereadora na cidade de São Paulo entre os anos de 97 e 99. Em 2020, ela se candidatou, mas não se reelegeu. De acordo com o TSE, Maria Helena enriqueceu às custas dos cofres públicos ao ficar com parte dos salários dos seus assessores. Lembrando que Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também é investigado no Supremo Tribunal Federal pelo crime de peculato, que é a conhecida rachadinha. Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, também é acusado dessa mesma prática. Pois é. Uma última notícia, olha só, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte vai investigar o caso de um quilombola que foi amarrado e espancado por um comerciante na cidade de Porto Alegre. A determinação foi dada pela governadora Fátima Bezerra ontem, no final da noite. Num vídeo que está circulando pelas redes sociais, o quilombola, que vive em situação de rua, aparece com os pés e as mãos amarrados, sendo agredido por Alberan Freitas, que é dono de um mercado. Esse agressor justificou toda a violência, dizendo que o rapaz teria jogado uma pedra contra o mercado. Tá aí, são imagens fortes. É sempre terrível ver esse tipo de situação. Já chamo o Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para a gente conversar. Vamos falar sobre essa situação, sobre esse episódio e também sobre o cenário político. É sempre muito lastimável, né? A gente conversava aqui nos bastidores, inclusive, sobre como é possível fazer uma ponte entre isso que a gente viu, esse espancamento de um quilombola, e o vídeo ali do empresariado ridicularizando o Bolsonaro, mas esse empresariado que é composto por homens brancos, mais velhos, e que é de 2021, mas podia ser do Brasil colônia, podia ser de 200, 300 anos atrás, né? Porque essa é a situação que a gente via ali, esse grande capital, esse PIB ali, essa burguesia representada nessa mesa com esses homens brancos velhos. Eu queria uma opinião sua, avalia pra gente também, por favor, Silvio. Eu coincido com a sua opinião, Thalita. Eu acho que é uma amostra, é uma representação das elites que governam esse país, né? E dos seus prepostos também, né? Quer dizer, são velhos, são homens brancos, não tem mulher nenhuma, né? São machistas,
são a favor da violência. O filho do Marinho fala em botar o pau de arara e todo mundo acha graça na Praça dos Três Poderes, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma lamentável amostra, inclusive de representantes que colocaram o Jair Bolsonaro no lugar que ele está e hoje fazem chacota dele. Eles estão falando assim, olha, o poder somos nós, né? E os nossos prepostos a gente põe e tira conforme as nossas conveniências. Aliás, um desses prepostos está na mesa, né? É o Michel Temer, né? Que fez um acordo, porque ele tinha vários processos de corrupção sobre ele, com riscos de ir para a cadeia, né? Isso vem de longe, vem desde do seu controle político do Porto de Santos. Ele acabou de ser um mediador e vamos chamar assim, diplomata junto ao Jair Bolsonaro para esvaziar a crise do 7 de setembro, com aquela declaração, né, de que está tudo bem, nós respeitamos os poderes, a vida continua, né? E, na verdade, ele está aí e está ironizando e fazendo chacota. Vamos lembrar que ele, como presidente, foi o golpista que depois articulou, um dos principais articuladores da deposição da presidenta Dilma Rousseff. Foi ele, no governo dele, que aprovou o teto dos gastos sociais, não é? Que corta o orçamento da saúde, da educação, para toda a maioria da população, não é? Então, nós estamos falando de uma pessoa, né, que realmente integra essa amostra na sua plenitude. Ele não tem os poderes que têm os empresários ou os donos da comunicação, mas ele faz parte dessa entourage, né? O que me chama a atenção também é a presença do Kassab, né? O Kassab deu um ensaio antes do 7 de setembro de apoiar o impeachment. Ele fez parte de algumas lives que falavam, não tem jeito, nós temos que tirar o Jair daí, né? E, de repente, numa avaliação de como se comportaram os poderes, né, eu acompanho muito a análise do Marcos Nobre nesse momento, em que ele diz assim, olha, não houve um avanço da democracia. Na verdade, o Jair Bolsonaro ganhou o 7 de setembro porque a justiça ficou quieta ou deu uma manifestação fraca, né? O Congresso, o Senado falou, não, nós precisamos respeitar a democracia. A Câmara dos Deputados, o presidente falou assim, tá tudo normal, faz parte da democracia essas polêmicas, né? O Exército ficou quieto. Então, quando ele avalia que, nesse momento, se esvaziaram as condições para pedir o impeachment, inclusive centrado na questão da manifestação dos caminhoneiros em 16 estados, que essa sim teria um peso muito forte de pressão, né? O próprio Jair fala assim, calma, e ele comprou um desgaste enorme, porque junto à sua base radicalizada, na verdade, ele, no termo dele, ele broxou, né? Quer dizer, e isso quer dizer um desprestígio em relação à sua relação com essa base bolsonarista radicalizada, né? Mas o Kassab voltou a acreditar que a vida é assim e que nós vamos resolver isso no final de 2022 com as eleições. Então você veja que é uma composição, né? Quer dizer, esses empresários são os que mais se beneficiam hoje em dia das políticas desse governo. Os balanços das principais empresas de capital aberto tiveram lucros extraordinários nesse último trimestre, nesse último semestre, né? Apesar da situação do brasileiro estar ficando cada vez pior. Aliás, por conta disso, né? Então tem aí um cinismo, tem aí uma sensação de que estou acima de qualquer coisa, de qualquer suspeita, de que ninguém vai me pegar. E esse tipo de reunião, regada a vinho, servida por garçons, é o meio que esse pessoal circula no mundo dos privilégios. Eles não têm conexão com a realidade da população, com a sociedade brasileira, né? Então você veja aí que a própria brincadeira desse senhor aí é de uma ironia cheia de violências contra a sociedade, né?
e todo mundo ri. Né? Parece a corte do Luís XIV, assim, que acabou decapitado, não foi isso? Bom, Você sabe, deixa eu trazer mais detalhes, inclusive para quem nos acompanha. Esse jantar aí aconteceu na casa do Nagy Narras, que é um empresário, né? Inclusive, eu tenho informações sobre ele. Olha só, ele foi preso pela Polícia Federal em meio à Operação Satyagraha, numa investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro, isso em 2008. Ele também, para que vocês lembrem, foi apontado como um interessado nos despejos dos moradores do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, que ficou conhecido, lembra, por aquela violência contra aquelas pessoas sem teto para retirá-las de um terreno ali em São José dos Campos. Então, esse é Nagy Narras, que é o proprietário dessa casa onde esse jantar aconteceu. E daí é muito interessante, eu li uma análise do Leonardo Sakamoto no UOL, né? Ele chama atenção para alguns pontos e ele diz assim: é muito engraçado, né? Curioso como esse empresariado trata Bolsonaro como uma piada. E é por isso que ele não apoia impeachment. Bolsonaro é uma piada, o presidente é uma piada. Então, assim, vale mais a pena continuar com ele, e daí realmente o impeachment é jogado para escanteio, do que tentar substituí-lo a essa altura. Então, deixa ele lá, ele é tratado como uma piada e tudo bem. Você percebe dessa maneira também? eu acho, mas tem uma conveniência também, né? Quer dizer, se o governo atual for posto numa situação de que ou tem que renunciar o presidente forçadamente, né? Quer dizer, como é que eles vão montar a nova equação com os militares? É uma questão delicada, porque de fato não há nenhum indício de que os militares queiram aceitar um momento de sair do poder. Né? E como há um equilíbrio instável nesse momento em que esse governo ainda não é um governo integralmente militar, não é? Quer dizer, o momento o que é o plano B ainda não está desenhado. Não é? Então, os empresários, eles não são bobos, eles são cínicos. Não é? Eles estão ganhando muito. A situação politicamente, apesar da instabilidade presente, ainda está sob controle do Bolsonaro. Ele continua tendo um número suficiente de votos no parlamento para barrar o impeachment. E o Kassab, que era uma das possibilidades de mudar esse equilíbrio, né, o PSD, quer dizer, com sua bancada na Câmara dos Deputados, se manteve fiel. Quer dizer, não se sabe exatamente que negociações foram feitas para que ele se alinhasse de novo. Ele que tinha feito um movimento de distanciamento e de pró-impeachment. Né? O que aconteceu para ele se alinhar de novo? Quer dizer, tem essa história de que o futuro precisa ser melhor trabalhado para garantir esses privilégios e essas risadas cínicas que a gente está vendo aí, não é? Mas tem também esse cálculo político, não é? Do que é o plano B, né? Que para eles não está construído, né? Parece que Kassab meio que chantageou quando disse que poderia pensar no impeachment, daí chamaram ele de volta para a rodinha e daí ficou tudo bem de novo, né? Meio, parece um pouco isso. Outra informação desse eles vídeo... cochicharam na rodinha, né? Essa é a questão. Exatamente. E outra coisa que é interessante, quem faz essa gravação do vídeo é o marqueteiro do Michel Temer, que enviou esse vídeo daí para o Paulo Marinho, que é esse desafeto agora de Bolsonaro, mesmo tendo feito a campanha, né, de Bolsonaro para a presidência ali em 2018, e daí Paulo Marinho acabou divulgando, jogando nas redes. Mas quem fez esse vídeo foi o marqueteiro de Michel Temer, e a gente daí consegue entender um pouquinho também que tem a ver com essa imagem de Temer agora, né? Ele quer encher a bola de Temer também. Não sei se deu certo. O marqueteiro do Temer não vai fazer isso sem a anuência do Temer, não é isso? Ah, com certeza. Então, sim, com certeza. Então, é preciso entender por que o Temer se interessa por divulgar esse tipo de coisa, que é uma crítica aguda ao Bolsonaro, né? E ele está entre os pares, sendo elogiado e prestigiado, né? Então, tem aí um jogo também que é uma tentativa, talvez, de reabilitação política que o Temer está buscando. Você acha que ele pleiteia ser o candidato dessa terceira via, Silvio? Não, acho que ele não tem a mínima condição. Bota uma pesquisa eleitoral e ele vai aparecer como o Alckmin apareceu na última eleição.